Olá pessoal, professor Tiago aqui. Nessa videoaula a gente vai tratar um pouco sobre a validação da entrada de dados. Na videoaula anterior a gente estava usando as variáveis superglobais get para capturar dados que estavam vindo da query string. Então a gente se deparou com esse problema. Como que a gente vai validar se os dados que estão vindo aqui eles são confiáveis na medida do possível? Bom, olhando aqui para o nosso código, a gente tem que começar a incrementar alguma coisa nele. A primeira coisa que é interessante a gente fazer é envolver o nosso código num laço try-catch. O que o laço try-catch faz? Na programação orientada a objetos, a gente tem o laço try-catch para tratar as exceções que são lançadas pelo código. O que isso significa? Dentro do laço try-catch, o PHP vai tentar, olha só, a palavra-chave é tentar. Ele vai tentar executar esse código. Se alguma coisa acontecer, ele vai disparar uma exceção que é capturada aqui embaixo. E eu consigo mostrar uma mensagem de erro assim: echo e get message. Vamos entender como isso funciona. Quando uma exceção é disparada dentro do bloco, a mensagem de erro pode ser capturada pelo método getMessage. E essa mensagem vai aparecer aqui por causa do echo. Exception é uma classe do PHP. Então, quando eu estou criando essa variável e, eu estou criando uma variável do tipo exception, que vai receber esse objeto de exceção, e eu vou mostrar a mensagem que vai estar dentro desse objeto. Olha, professor, eu até acho isso aí legal, só que eu não estou entendendo essa parte de objeto, de estar dentro, variável tipo de objeto. Não tem problema. Eu estou adiantando esse assunto porque nas videoaulas posteriores a gente vai trabalhar muito com PHP orientado a objeto. Então eu já estou fazendo uma introdução de alguma coisinha de orientação a objeto, como o try-catch, que a gente costuma usar bastante nesse paradigma. E o que eu vou introduzir hoje também vai ser o if, que é a nossa estrutura de controle primária, né, por assim dizer. Ele é a mais básica de todas. A gente vai usar o if e uma função interna do PHP, chamada empty. O que a função empty faz? A função empty, ela testa se o valor do meu parâmetro não é vazio. Isso serve em que casos? Serve no caso que o usuário não colocar nada aqui. A gente sabe que os usuários, em geral, eles não digitam nada aqui. Só que eu quero garantir que o meu parâmetro não venha sem nenhum valor. Eu consigo usar a função empty para fazer isso. Então, como que funcionaria? Usando o if, eu estou testando a seguinte condição. A seguinte condição. Se o parâmetro get, parâmetro 1, estiver vazio, eu vou fazer o quê? Eu vou disparar uma exceção. Então, eu chamo isso aqui, ó, throw new exception. E aqui dentro eu vou passar uma mensagem de erro. Eu vou colocar assim: nenhum valor para parâmetro 1. Um ponto e vírgula aqui. Deixa eu esconder a lista de arquivos para eu ganhar mais espaço aqui. Só clicar aqui em cima. Legal, eu disparei uma exceção. E como que é a dinâmica da exceção? Se aqui dentro do if for verdadeiro, em outras palavras, se a função empty retornar um booleano verdadeiro, ele vai disparar a exceção. No momento que a exceção é disparada, não acontece mais nada aqui embaixo. Para de executar o código aqui na linha 6 e já vai cair aqui direto pro meu catch. Vamos testar se esse código está funcionando. Primeiro eu vou colocar aqui. Então esse é o funcionamento normal do nosso código.
Agora eu vou deixar vazio. Parâmetro 1, né, Thiago? Você está mudando o parâmetro 2. Parâmetro 1. Viu? Ele caiu direto para a exceção. Ele não executou mais nenhum código. Como que eu sei que ele não executou nenhum código? Na hora que eu havia colocado nenhum valor aqui no parâmetro 2, ele até executou o código, ficou incompleto. A frase ficou incompleta, mas ele chegou, ele executou tudo. Aqui, quando eu deixei o parâmetro 1 vazio, ele nem chegou aqui na linha 7, ele já foi direto lá para dentro do catch e mostrou a mensagem de erro. Certo? Então, posso dizer que isso aqui funcionou, né? Vamos fazer o mesmo processo, só que para o parâmetro 2. Então, vamos vir aqui, parâmetro 2. Muito cuidado com o Ctrl+C, Ctrl+V, porque eu já programo PHP já tem alguns anos, alguns 15 anos. Quando eu estou fazendo Ctrl+C, Ctrl+V, eu tenho uma tensão de gato escaldado, né? De quem já se ferrou muito por causa disso. E às vezes, e ainda assim, às vezes eu ainda cometo alguns erros. Eu recomendo que você que está começando a programar agora, literalmente digite todo o código, que vai ser uma maneira de você reforçar o seu aprendizado também. Bom, vamos testar aqui o nosso código, né? Parâmetro 2 agora, eu vou colocar alguma coisa. E vou deixar o 30 do jeito certo para a gente ver o funcionamento normal. Então tá aqui, funcionou. Vou apagar o 30. Legal, caiu na exceção. Agora eu quero testar uma outra coisa. Eu quero ver se eu tirar o parâmetro 2, o que ele vai fazer. Continua validando. E se eu tirar tudo, ele até perguntou, nenhum valor para o parâmetro 1. Aqui a gente tem que ter atenção com uma coisa. Sabe aquela situação da vida que a gente arruma um erro e depois aparece outros em seguida? Né? A gente acha que venceu, e quando a gente supera o obstáculo, aparece outro. É uma configuração parecida com essa. Porque do jeito que está aqui, ele está perguntando o parâmetro 1. Então é só a gente informar o parâmetro 1. Só que a hora que a gente informa o parâmetro 1, ele vai perguntar do parâmetro 2. E até a gente conseguir satisfazer todas as exigências dentro do script. Por que é importante a gente criar esse tipo de validação no PHP? Quando a gente está trabalhando com superglobais do tipo GET, a gente não tem controle, porque o usuário pode editar isso aqui da mesma maneira que eu estou editando agora. Então, a gente sempre tem que fazer alguma validação de entrada. Esse tipo aqui é o tipo de validação mais simples que eu pude fazer. Existem outros tipos? Sim, existem outros tipos. Por exemplo, tamanho mínimo da string. Então, eu não posso aceitar nomes com menos de 3 caracteres, por exemplo. Não sei se tem algum nome com menos de 3 caracteres. Até 3 a gente tem Ana. Depois eu não sei. Sai, iTunes. Certo? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui? Uma boa prática, quando a gente está lidando com variáveis, é a gente fazer o casting. Escreve assim, casting. O que é o casting? Eu sei que o meu parâmetro idade, ele sempre vai ser um parâmetro numérico. Então eu posso falar para o PHP forçar um tipo. Eu faço o seguinte, ó, entre parênteses eu coloco o tipo que eu quero. O que o PHP vai fazer? Ele vai pegar o valor que estiver no parâmetro 2, vai tentar converter para inteiro e colocar dentro de idade. Como está o nosso código hoje? O que vai acontecer? Deu certo, né? Eu tinha colocado 30, ele conseguiu converter sem nenhum problema. Mas se eu tivesse uma situação como essa, 30x, o que vai acontecer? Ele conseguiu converter ainda. E se eu colocasse algo assim, XYZ? Quando ele vai converter alguma coisa que está como letra, né, como string, ele vai converter para zero
se a gente tentar passar de letra para inteiro. Isso é correto? Não, né? Ele poderia disparar uma exceção que não é possível converter. Só que a gente tem que lembrar que a natureza dessa linguagem é de script. O objetivo da linguagem de script é chegar ao final da execução do script a qualquer custo. Então ele tenta fazer uma conversão. Quando não é possível, ele tenta colocar um valor que seria nulo ou zero, né? Um valor que não fosse válido. Então ele jogou o valor zero. A gente vai usar muito isso daqui, especialmente quando a gente estiver trabalhando com banco de dados e consultas a banco de dados, quando a gente quiser garantir que todas as entradas de parâmetros de query string, de parâmetros get, não sofram ataques de uma técnica conhecida como SQL injection. A gente vai discutir essa técnica posteriormente, quando a gente for trabalhar com PDO, com MySQL. Mas de antemão eu já adianto que a gente pode fazer uma validação simplesinha aqui, ó. Quantos caracteres eu gastei para fazer isso, e já deixa o nosso código um pouquinho mais válido, um pouquinho mais seguro, tá? O que mais que eu posso fazer aqui? Posso testar o tamanho da minha string. Então eu vou deixar nosso código agora um pouquinho diferente. Então, se tiver vazio, ele vai disparar uma exceção. E eu vou colocar aqui um senão. Else. O que eu vou colocar dentro do else? Aqui dentro do else, eu posso brincar com algumas coisas. Deixa eu ver o que ele está reclamando aqui. Else não esperado? Ah, tá. É porque eu abri... bom, do começo, vai, Thiago, do começo. Quem já programa em PHP deve estar estranhando porque eu não coloquei o abre e fecha chaves. Essa aqui é uma sintaxe resumida presente em várias linguagens que quando eu tenho somente uma linha, eu posso omitir a declaração das chaves para ficar um código mais limpo assim. Porém, quando eu tiver um if com mais linhas, aí seria interessante a gente colocar as chaves para poder englobar toda a condição. Eu vou dar esse exemplo aqui usando esse mesmo if. Eu vou reescrever ele de outra maneira, aproveitando para ensinar um conceito. O do operador lógico NOT. O operador lógico NOT, ele é esse sinal de exclamação. O que ele faz? Ele nega a condição que tiver imediatamente à direita dele. Então ele vai negar quem? O resultado da saída de empty. E o que significa negar? Quando a gente está pensando em lógica, negar é inverter. Então, quando eu perguntar assim, eu leio assim, se não estiver vazio o parâmetro 1. Se não estiver vazio, a próxima coisa que eu vou fazer vai ser verificar o tamanho dele. Então eu vou colocar um if aqui, ó. Deixa eu deixar comentado aqui para ele não gerar um erro. Eu vou fazer um if aqui dentro. Agora, se não estiver vazio, eu faço o que está aqui dentro. Agora, se ele estiver vazio, eu vou colocar um else. Eu vou disparar uma exceção. Vou até mudar a mensagem de erro aqui para ficar mais fácil de identificar o erro depois. Nenhum valor, parâmetro 1, então eu vou colocar assim, ó. Parâmetro 1 vazio ou inexistente. Oh, meu Deus. Inexistente. Aqui dentro do if, eu vou modificar, né? If. Existe uma função do PHP para determinar o tamanho de uma string. Ela é chamada de strlen. Len de length. Comprimento, né? Qual é o comprimento de uma string? Por exemplo, meu nome é Thiago, tem 5 letras. O strlen aqui, ele retornaria 5. Então, strlen do meu parâmetro get for menor do que 3. Eu vou disparar uma exceção.
Qual exceção que eu vou disparar? Parâmetro 1, valor, né? O valor do parâmetro 1 precisa ter mais que 3 caracteres. Tá. Deixa eu ocultar essa barra aqui. Exibir, mostrar minimapa. Pronto. Deixa eu testar se isso aqui vai funcionar. Porque programação é assim, tentativa e erro. Deixa eu mudar aqui para a gente ter a saída padrão do nosso código. Opa, tira esse X aqui que eu sou perfeccionista. Então tá aqui, Thiago, né? Mas se não fosse o Thiago, fosse a Ana que estivesse usando, funciona, né? Só que a Ana esqueceu de digitar a letra A no final. Aí eu tenho a exceção que é disparada. Legal, né? A gente consegue elaborar validações assim, especialmente na entrada de formulários, que vai ser o nosso próximo assunto numa próxima videoaula. Essa acabou agora, eu espero que tenha ajudado a tirar dúvidas. Qualquer coisa deixa nos comentários ou me chama nas redes sociais ou onde a gente tiver aula. Muito obrigado, até a próxima.